Fala galera do YouTube, tudo bem? Seguinte, ó, sou o João da Info, jornalista, trabalho com produção de conteúdo voltado para as apostas, abro minha banca, faço minhas movimentações, comento de jogo a jogo e tento enriquecer um pouco do conhecimento aí de vocês. É um jogo de troca. Comentem, deixem o like, façam o que vocês bem entenderem aí na parte de críticas para fortalecer na sua comunidade, beleza? Seguinte, eu vou separar, o sábado e o domingo tem muito jogo. Então, a gente separa o conteúdo, tá? De uma maneira bem legal. Aqui é mais para analisar linha de jogos, movimentações muito em base de favoritismo, os times que eu acho que vai ganhar, os times que eu acho que tem valor, as combinações que você pode fazer. Dentro dos meus canais de comunicação, eu segmento algumas tips voltadas a jogadores, tá? É, outras linhas mais especiais de faltas, cartões, porque eu tenho muito auxílio também para fazer esses conteúdos com o Abreis, com o Casimiro, com o Vols, com o Bruxo, com diversos tipos do mercado aí, tá? E é muito difícil, principalmente eu vindo um conteúdo aqui gravar sexta-feira para vocês, e Zafai soltando um monte de tipo especial, porque isso tudo muito depende de informações, escalações, coisas que a gente vai checando ao longo do tempo, tá? Então vamos lá, falar de jogo a jogo, falar de sábado. É tanta coisa que eu separei aqui, meus amigos, que olha, é raro, tá? Eu fazer tantas movimentações assim. A banca tava lá com 25, agora tem 21, mas é porque realmente tem muitas coisas que me chamaram atenção, tá? Com relação ao sábado. Primeiro, divisão de stake, tá? Eu sempre comento sobre um modelo que eu faço na minha gestão de banca, que é você pega uma stake, por exemplo, de duas unidades, ou uma no caso, e divide em duas apostas de meio, variando as combinações. Tá? Desde que ela tenha os mesmos princípios. Você varia um pouco a combinação para você se livrar um pouco da curva, tá? Da queda, você deixar ela curva um pouco mais linear, e também tem sempre que bater um pouco a sua cabeça. Vamos ser práticos. Eu gosto dos MLs das vitórias de Botafogo e de Palmeiras, tá ok? Então, o que eu fiz na minha banca? Eu peguei sim o Botafogo para ganhar do Vitória e o Palmeiras para ganhar do Atlético Goianiense, numa junção de odd 1,82 com a minha meia unidade e a outra meia unidade eu gastei em cima desses jogos no over 1,5 desses jogos, numa odd 1,61. Tá? Elas entraram no valor do que eu gosto da odd mínima, 1,61, talvez até 1,57. Poderia ter feito um movimento prévio, mas muitas vezes eu espero a live, e isso faz eu ter uma margem de resultados muito maior. Esse over 1,5, você pode ter um a um, você pode ter um tropeço de um time, tá? Você pode ter uma série de coisas, e se os dois times ganharem de 1-0, eu bato aquela aposta inicial do ML deles, tá? Então, claro, eu espero que a vitória deles se cumpram até com uma facilidade. Quem sabe eu poderia dividir em menos um asiático de cada um, mas não dá linha. Mas eu prefiro fazer isso de dividir banca com meia unidade no over 1,5 e meia unidade no ML. É um movimento de longo prazo interessante. Ele pode falhar nessa rodada, pode falhar nesses jogos, mas ele é com uma margem alta de dar lucro de longo prazo. Tá? Lucro de longo prazo, movimento repetido em 50, 100 vezes, em um campeonato inteiro, em 2 anos de competição, tendo esse must-win dos dois líderes, tá? Mesmo que visitante o Palmeiras contra o último colocado, o Botafogo contra o Vitória também jogando em casa. Vem de resultados super under o Botafogo, né? Mas tá cumprindo os cantos, os chutes, a bola vai entrar. Beleza? São duas apostas que eu gostei pro Campeonato Brasileiro de sábado. Outra coisa que eu chamo a atenção de vocês, eu tenho produzido meu conteúdo sempre citando que São Paulo e Atlético Mineiro são os dois times mais over do campeonato. Vamos lá, São Paulo e Atlético Mineiro são dois times, talvez mais over não. O que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Tá? Média de gols dos jogos dos times. O Atlético a 2,62, tá? Só é menor que a do Juventude, e o São Paulo a 2,44, que é também um top 5, ó. É uma média de quase igual ao do Palmeiras aqui. E o que acontece? Jogos com over 2,5, o São Paulo e o Galo fazem 56% dos jogos do campeonato. Em fase final já é um número considerável, com 56% dos jogos over 2,5, mais da metade. Ou seja, uma metade seria odd 2, o justo, certo? Mais da metade, ele está dizendo aí que o justo de um over 2,5 apenas em estatística. Se você quiser fazer suas análises subjetivas,
ótimo, você tem que fazer. Estatisticamente, eu estou te dizendo que um jogo São Paulo e Galo do Campeonato Brasileiro teve uma odd justa desses times de 1,83, 1,90 quase de over 2,5. E o over 2,5 desse jogo está posicionado em uma odd de 2,45. Então eu já fiz, assim como São Paulo e Bragantino no outro vídeo de YouTube, eu tinha feito esse over 1,75 a 1,62. Para mim, isso traz assim, uma aposta de valor estatístico. Tá? Eu acho isso um erro de precificação. Eu acho que esse under poderia estar posicionado de uma maneira não tão alto assim. Tá? O jogo tende a ser over estatisticamente, volto a frisar. Tá bom? Se você quiser considerar, João, mas o Galo vai de time reserva. Cara, nem isso eu vi. O Lucas Felipe fez uma projeção do Galo titular. Inclusive, ele faz uma aposta no canal dele de Galo over 9,5 finalizações. Ele pega o 8,5, vai para 9,5, mas ele ainda vê valor. Eu vejo valor na linha de gols desse jogo. O over 1,5 cresce rápido, 0 a 0 em 5, 10 minutos. Beleza? O over 1,5 do São Paulo contra o Bragantino veio no primeiro tempo. Tá ok? Então, são os movimentos que eu fiz de Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar de Europa, meus amigos, porque, meu Deus do céu, sábado tá uma pedrada, meus amigos. É por isso que o bingo rolou, né? Mas tem tanto jogo, tanta coisa que a gente consegue explorar, tá? Primeiro você tem que olhar e depois buscar as análises matemáticas, tá? Eu tenho que olhar para esses jogos e ver o que eu gosto. Então eu gosto do Chelsea, por exemplo, para ganhar do Leicester. Eu acho que o Chelsea ganha do Leicester, tá? Só que na minha combinação, como eu uso mercados que eu viso ser um pouco mais seguro, foi um jogo que eu trouxe para o over 1,5 DC do Chelsea contra o Leicester, ok? Aqui, ó, Chelsea mais de 1,5 gols com o chance dupla. Tá? Esse movimento é feito assim, tá, gente? Para fazer aqui junto com vocês, tá ok? Junto com o jogo do Arsenal. Arsenal aqui entrou no meu padrão over 1,5 DC, tá? Devido a alguns aspectos. Odegaard já muda muito a criatividade do time. 2, um time bastante favorito jogando em casa. Ok? E 3, o Arsenal precisa vencer. Não é obviamente que isso não é um must win, mas acabou. Acabou, seu Arteta. Ou você vence, ou você vence. Um movimento que eu chamo atenção para vocês que se sentem ainda desconfortáveis em apostar no Arsenal, você pode trazer isso aqui apenas para o over 1,5, tá? E trabalhar com uma odd menor, trabalhar com uma odd 1,63, tá? E ficar sem o DC na sua mão. O Nottingham Forest é um time que encabeça a Premier League, mas mesmo assim, para mim, ainda é um time muito abaixo do Arsenal. A tendência de longo prazo é o Arsenal vencer 8, 7 jogos contra o Nottingham Forest aí dentro de casa, o que estaria uma odd justa. Mas a gente explora o mercado de gols. Beleza? Premier League ainda, comento a vocês que o jogo do Manchester City eu não descartei. Tá ok? Eu entendo todos vocês, apostadores de Manchester City, que tomaram 5 heads seguidos. Ou 4, né? 4 derrotas seguidas e em 3 deles eu até tomei. Mas as odds do City vão se valorizando, né? Vão movendo para cima. Tem todo um processo estatístico, tem todo um dinheiro envolvido aí nesse meio, ao ponto de já ter quase odd de ML contra o Tottenham fora de casa. O que eu lembro é o Tottenham me contra o Ipswich na última rodada. Tá ok? Então eu fiz na minha aposta aqui o over 1,5 gols do City. Eu acho que esse jogo é muito over. Muito over, explicado pelas odds. Tá, ambos marcam 1,42. Um over 2,5 também de 1,32. Mas esse jogo realmente, na Copa Inglesa, na Copa da Liga, né, foi 2-1 pro Tottenham. Tem tudo para ser um placar semelhante, um jogo de muitos gols. Foi 2-1 no HT. Tem tudo para ser um jogo dessa forma pelo estilo dos times. Não descarto o City para vocês, embora eu tenha usado o over 1,5 gols do City, tá? Pode aí empatar por 2-2, pode perder por 3-2, mas eu acho que o City tem boas condições de volta de Guardiola, digo, renovação de Guardiola, precisando mostrar serviço, ganhar esse jogo e não deixar o Liverpool se desgarrar, né? Já que o Liverpool tem um duelo contra o Southampton, que é um time horroroso, tá? Juntei
a Premier League com a La Liga e o jogo Atlético de Madrid. Análise Biel dos passes de under 2,5 de valor aqui, que eu não discordo, tá? Eu não discordo do Biel. Ele gosta do under 2,5 nesse jogo por conta de uma odd bastante elevada, de 1,83. Se eu não me engano, ele faz o conteúdo a 1,90, inclusive. Só que eu fiz o under 4,5 com o DC do Atlético de Madrid. Pelo amor de Deus, se o Atlético de Madrid perder para o Alavés em casa, é digno de demitir todo mundo na beira do túnel. Assim. Todo mundo do túnel, você dá tapinha nas costas e vai ali assinar a rescisão. Tá? Acho que o Atlético de Madrid até ganha esse jogo. Seria normal. Eu juntei um pouco do que pensa o Biel. Achei muito importante a gente ter algumas referências no mercado, algumas análises dos outros, a gente adicionar as nossas. Tá ok? E o Baby Barça. Meus amigos, eu digo para vocês algumas coisas. Nossa senhora, o Barcelona vai entrar assim, ó. Isso aqui, no meio da calça, ó. Mas eles vão entrar com uma raiva, com a ira, com um ódio, porque esse time foi roubado no Campeonato Espanhol. Porque o Lewandowski não tem um pé de número 70. Porque é humanamente impossível alguém receber a bola de costas num pivô e tá na frente do jogador. Porque a cabine de VAR tinha a camisa do Real Madrid. Eu tô cansado disso no Campeonato Espanhol. Vão tentar tirar e trazer a graça para esse campeonato à força. Porque esse time do Barcelona não perde para ninguém se deixarem. Tá ok? Não deixaram. Tiraram um apito. E agora a gente vai se vingar, tá? Contra o Celta de Vigo. Eu pego esse ML a 1,65, eu pego o gol do Lewandowski, eu pego o over 1,5, mas descer eu pego o que vier na minha frente. Eu conheço esse time. Eu conheço essa ira. Eu conheço o Flick, o Lewandowski. Eles estão nervosos. O Lewandowski nem para a Polônia foi viajar. Inventaram uma lesão lá que ele já curou. Nem foi para a data FIFA. Eu tô cansada disso. Barcelona ML, ok? E o Barcelona over 1,5 DC. Duas movimentações de divisão de stake. Barcelona ML e Barcelona over 1,5 com o dupla chance, tá? Junto com o jogo da Inter de Milão contra o Verona. O Verona é um time horroroso, meus amigos. Vocês já tiveram esse desprazer de sentar no sofá? É melhor comer uma pipoca queimada, juro, e assistir Vale a Pena Ver de novo, do que ver esse Verona jogar. Sem brincadeira, meus amigos. Tá? Over o e-mail DC Inter de Milão com o DC do Inter de Milão diante do Verona, junto com o Barça, divisão de stake, galera, meia unidade DC do Barça, meia unidade nessa dupla. Tá? É o movimento que eu achei mais interessante de ser feitos. Baby Barça, como eu comentei, gosto do Lewandowski, gosto do chute a gol do Dani Olmo. O Lamine Yamal não vai jogar. Se ele jogasse o justo, isso aqui seria 1,44 como máximo para mim. Porque aí você poderia até dar o menos 1,25 de linha, menos 1 de linha, o que me configuraria a odd justa. Sim. Sim. Tenho medo de falar essas coisas não, tá? Sim. Tá ok? Então, eu acho que, como o Campeonato Espanhol, a gente encerra por aqui. Italiano, eu não me alongo. Eu vou nesse time do Verona contra eles, porque realmente eu acho o time horroroso, tá? Mas eu não vou me alugar muito no que é essa Serie A Team, porque esse primeiro turno é muito difícil de eu me arriscar por lá. É muito difícil de eu ser lucrativo no longo prazo, tá? Ó o Verona aí. 17 jogos, 17 gols marcados e 27 sofridos. Tá? Ele até conseguiu ganhar um jogo aqui numa sequenciazinha, mas a Inter de Milão, esse campeonato italiano tá uma delícia, né? A briga das primeiras colocações, os 6 primeiros colocados separados ali por 2 pontos. Isso é incrível mesmo, né? O campeonato tá muito gostoso, mas é um campeonato mais difícil de apostar. Penso eu, tá? Então nós vamos de Bundesliga. Cara, a Bundesliga tá muito quente, tá muito gostosa, tá muito legal. A Bundesliga tá muito legal no sábado. Tem vários times que eu gosto, várias oportunidades, vários confrontos over, vários confrontos de mandante com soberania, tá? Então eu tenho separado aqui o over 1,5 gols do Stuttgart. E eu chamo a atenção para vocês que o over 1,5 gols do Stuttgart é quase a odd do ML.
tá? E aí eu separei esse over 1,5 para duplar por causa de alguns aspectos. Primeiro, esse Stuttgart tá uma mamadeira, cara. É um time muito over, mas tá uma mamadeira, tá? O Bochum é o último colocado. O Bochum também é outro time que, ai, me deu dor de cabeça de falar esse nome. Nossa, como eles são horríveis. Eles tomaram, sei lá, acho que de 6 do Bayern em casa. É difícil falar um pouco desse time. É difícil, é um desprazer. Então, eu acho que o Stuttgart pode macetar. Quem quiser vir no domingo, por exemplo, e botar ao menos 1,5 do Stuttgart, acho eu que na casa de 1,80 aqui vai estar fazendo uma aposta de valor, sim, tá? O Stuttgart. Eu fiz o over 1,5 do Stuttgart com o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund, para mim, é valor de ML. Para mim, é super valor de Guirassy, marca 2,20. O Freiburg é um time bom. Mas o Borussia Dortmund é um dos melhores times do universo, da galáxia, jogando em casa, tá? E é um gato desdentado e sem 3 patas quando tá fora de casa, tá? É o padrão que eles tentam manter fora de casa, é o padrão de jogo que eu acho inadmissível o time não conseguir treinar uma formação diferente para se jogar fora de casa, tá? Mas o Borussia é isso. Então, dentro de casa, ele vai ali fazer canto, vai ali do Guirassy brocar, vai ali vencer, vai fazer gols, over 1,5 DC. Tá ok? O Borussia Dortmund contra o Freiburg. Insisto, belíssimo time. Ambos marcam de 1,61, acho legal. 1,61 corre rápido. Numa live. 1,57 não descarto. De, de ambos marcam para início de jogo, tá? 1,57 eu sempre comento para vocês que para conteúdo me vale. E outro time que eu dividi a stake, atenção, outra vez dividindo a stake, tá muito difícil de dialogar como apostador com esse Bayer Leverkusen essa temporada, né? Eu vi um jogo deles pessoalmente lá contra o Liverpool. Eles fizeram um belíssimo HT e depois tomaram 4-0, tá? E é o time que tem feito bons HTs ao ponto de pegou o Rosten Kill, fez 3-0, o Vanalon jogou no HT, tomou 2-2 de um time que é horroroso. Eu acho que se você trabalhar com o Bayern vencer o intervalo é uma aposta legal, tá? A divisão de stake aqui ficou meia unidade no menos 1,5, tá ok? Meia unidade no menos 1,5 contra o Heidenheim e meia unidade no over 2,5 mais ML do Leverkusen. Por quê, João? Porque ainda está muito traiçoeiro esse time, né? Ainda está muito traiçoeiro. Eu acho que ele pode tomar gols, o que pode ser uma aposta de valor esse 2 aqui, ambos marcam, acho que é, tá? Particularmente eu até acho que é assim, mas eu vou trabalhar um pouco a favor do Xavi Alonso. Eu vou trabalhar um pouco nessa necessidade de resposta de um time que está muito mal. Um time que está mal, vamos ver se depois da data FIFA toma uma chacoalhada lá. O Xavi Alonso, que é um treinador gigantesco, ok? A Bundesliga ainda tem para mim valor em outro time de divisão de stake, e este é o Red Bull Leipzig. Toma essa propaganda de graça, meus amigos. Pinga din-din aqui na minha conta. Plac, 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 plac. Tá ok? Red Bull Leipzig, para mim, ganha do Hoffenheim. Meia unidade em linha 00, o famoso DNB. Tá ok? Meia unidade no famoso 00155, o famoso DNB. Tá ok? E a outra meia unidade aqui, ó. O Leipzig é o time que persegue o Bayern de Munique, um time que sofre muito poucos gols, 5 apenas em 10 jogos, o que na Bundesliga é uma enormidade, tá? Porque também joga com linha alta, também joga em situação de risco extremo defensivamente. Esse ano tem se controlado melhor, tem feito uns jogos muito unders, tem apenas 15 gols marcados em 10 jogos, uma média de 1,5, que é incomum para o Red Bull. Tá? E o Hoffenheim, mamadeira, um dos piores times da Bundesliga, nessa sequência aí dos últimos 5 jogos ganhou apenas um, ok? E é um time que, para mim, deve perder esse jogo. Seria muito normal perder esse jogo, mas a outra meia unidade a gente usa no over 1,5 com DC, tá? Se livrar de possíveis zebras, de repente o Leipzig faz 1-0, toma um gol no final, eu consigo cobrir parte da minha stake nesse green, tá? Se o Leipzig ganha de 2-1,
2-0, 3-2, eu tenho os 2 greens aqui, tá ok? Se o jogo termina 1-1, eu tenho esse green aqui, eu tenho um void aqui. Tá? São coisas que vocês precisam começar a trabalhar para a banca de vocês. Tá? Insisto, isso não é um canal de green. Isso é um canal que eu abro a minha banca, vou abrindo um pouco do meu pensamento e vou tentando fazer vocês olharem um pouco para o futebol através das odds, olharem por oportunidades de mercado, olharem por valor, olharem para as linhas, olharem para como proteger o capital de vocês. Mesmo que vocês achem isso horrível, tá? Horrível. No longo prazo é muito difícil de eu perder muito dinheiro fazendo esses movimentos, tá ok? É muito difícil. A minha curva, ela também não é assim, tá? Porque eu protejo muito meu capital, vou trabalhando com odds muitos irrelevantes até para ter uma gestão de 30, 40 unidades no mês. Mas esse linear vai permitindo a minha mente ser saudável, vai permitindo eu fazer os meus investimentos, ter a minha rentabilidade, me uno a outros tipsters do mercado para fazer apostas um pouco de mais valor, tá? Não tenho vergonha de dizer isso, mas é isso, beleza, gente? Vamos trabalhando com calma. Bingo Pedrada, tá aqui na tela para vocês, tá? O que eu fiz? PSV Eindhoven. Gosto dos escanteios como um todo, mas não tem odd. No bingo eu queria fazer o over 4,5 cantos do PSV junto com o ML. A odd nasce a 5,5 a 1,21. Eu não consigo usar isso. Over 1,5 gols do PSV na pedra do bingo, tá ok? Do PSV, tá bom, gente? PSV over 1,5. Celta de Vigo e ambos marcam. E Barça, Baby Barça, ambos marcam. Por quê? Porque eu já usei o Baby ML, porque eu já usei o over 1,5 com DC do Baby. Então foi isso. Manchester City e Tottenham. Lembra aquilo que eu falei? Jogo over? Over 2,5 para vocês na pedra, tá? Atlético de Madrid e Alavés, ML seco, porrada, pac, 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 pedrada seco, tá? Seco, Simeone, Cholo, vem comigo, olo, olo, olo. Inter de Milão e Verona, ML seco, pedra, tac, 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 tac. E por fim, Chelsea, Leicester, acho que o Chelsea vence. Usei o over 1,5 DC. Esse time do Leicester é bem louco. É um time que gosta de atacar, né? No jogo lá deles contra o Manchester United, se eu não me engano, foi 5-2 ali na FA Cup. É um time que está bastante over mesmo. O Leicester, então, nós vamos trabalhar com o Chelsea, que é um top 4 da Premier League, com o Leicester, que sofreu 21 gols em 11 jogos, uma média de quase 2 gols sofridos por jogo. Se você adiciona a média de 14 gols feitos por jogo, a média é superior a 3 gols por partida, em partidas do Leicester, tá? Então eu usei o over 2,5 do Bingo Pedrada numa odd 6,83, tá ok? Alternativa de Bingo Pedra, temos? Temos! Eu quero odd alta, João. Eu quero o deleite. Então, meus amigos, vem comigo, porque aqui a gente não para, tá? O deleite vem aí. Chelsea -1, tá? Manchester City -1 contra esse bando de afogado do Tottenham que perdeu o Ipswich. Eu não tenho medo de vocês. A Bundesliga, tá? Bayern de Borussia Dortmund vence esse time mamado do Freiburg aqui. Bayer Leverkusen HT. HT. Eu disse HT. Eu não disse handicap. HT. Stuttgart. 1,5 contra esses. Ah, bom, pelo amor de Deus, né? Bom, não. -1,5. A alternativa da pedra tá aqui, ó. Tá? Uma odd 9. Vai trabalhar agora com pouco. Pouco. Investimento baixo, investimento modesto, porque aqui também ninguém é louco. Tá bom, gente? Beijo, muito obrigado. Eu volto com as chips do domingo. Até a próxima. Fui.